Boa noite, Radiação. Privilégio estar aqui com vocês mais uma vez para continuarmos a série Olhe para Cima. Boa noite você que está em casa, seja muito bem-vindo aqui. Se você está assistindo agora ao vivo, participando com a gente, experimentando o que a gente está experimentando aqui, o amor e a graça de Deus, seja também muito bem-vindo. Se você vai assistir um outro horário, que da mesma forma, em algum dia da semana que você assistir este encontro de experiência com Deus, que ele seja edificante também para a sua vida. A gente costuma dizer aqui no Radiação que a gente está aqui para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. E eu quero te convidar a, nesse momento, refletir um pouco sobre o amor e a graça de Deus, assim como experimentamos o amor e a graça de Deus. E daqui a pouco a gente sai para aquilo que talvez mais importa, viver a nossa vida expressando o amor e a graça de Deus. Esse é o convite a cada final de semana aqui no Radiação. Refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. Hoje a gente entra no segundo episódio da série, num dia bom para alguns, não muito bom para alguns palmeirenses. Não sei se todos os palmeirenses aqui do Radiação vieram. Tem um palmeirense bem aqui, assim, ó, feliz. Tem outro lá. Os palmeirenses vieram, a gente vai orar por eles no final do encontro, para Deus consolar o coração deles, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar essa série aqui, esse segundo episódio. Essa é uma frase que a presidente dos Estados Unidos, interpretada pela Meryl Streep, fala em determinado discurso no meio do filme. Sabe por que eles querem que vocês olhem para cima? Sabem por quê? Eles querem ver vocês com medo. Querem que vocês olhem para cima para os verem no pedestal deles. Eles se acham os melhores. Para você entender completamente, você precisa assistir o filme. Mas essa frase é uma frase boa. É uma frase que tem argumentos bons, mas ela tem um sofisma, ela tem uma falsa verdade presente nela, por vezes por culpa daqueles que são arrogantes e por culpa daqueles que tratam algumas questões somente do ponto de vista do medo. Dá para concordar com essa frase 100%, dá para discordar dela. E eu só queria que você pensasse rapidamente aqui comigo que os argumentos que ela dá dentro do contexto do filme, para que as pessoas não olhassem para cima e se ligassem, atentassem para o perigo iminente que estava vindo em direção à Terra para destruir o planeta, ela usa alguns argumentos. O primeiro argumento é o argumento do medo. Eles querem que vocês olhem para cima por causa do medo. E essa é uma argumentação muito própria de muita gente quando a gente volta para o nosso tema aqui, a ideia de olhar para cima, como conversamos na semana passada, o que tem lá em cima, o Deus Criador de todas as coisas, que se preocupa com a gente e intervém e age em benefício daqueles que andam com Ele, andam em direção a Jesus. Por vezes, a estratégia do medo é utilizada. A estratégia do medo é utilizada como se, ao não vir à igreja ou à radiação, não vir a um lugar onde você frequenta, ou não fazer alguma coisa, ou a cada detalhe que você erra, você é castigado. A gente trabalha com essa mecânica, principalmente com filhos pequenos, a mecânica do castigo, e por vezes essa mecânica ela é tão explorada que algumas pessoas dizem o que? A presidente aí disse, as pessoas querem que você olhe para cima para manter vocês amedrontados, com medo de viver. O argumento ele tem um lado positivo, mas ele é um sofisma, porque por vezes é para a gente ter medo mesmo. Eu não gosto de utilizar o medo como estratégia, mas, por vezes, nessa situação do filme, principalmente, o medo deveria ser algo que encorajasse as pessoas a tomar a atitude correta. O medo deveria invadir as pessoas de tal forma que elas tomassem a atitude correta. E aí ela continua e vai dizer que eles querem ver... Vocês o veem no pedestal deles, eles se acham melhores. Essa também é pior do que o medo, é uma estratégia péssima quando a gente tenta convidar as pessoas a olhar para o Criador de todas as coisas. É como se a gente se colocasse num pedestal
num ponto de orgulho em que nós somos melhores que qualquer outra pessoa, e quem não tem essa relação com Deus é pior. O que também é uma grande inverdade, e infelizmente algumas pessoas agem assim, como se fossem melhores que as outras, e aí o argumento fica palatável, mas ele é mentiroso, porque no fim das contas, às vezes é necessário ter medo, e é verdade, às vezes alguém tem razão. Eu sei, no mundo em que a gente vive é muito difícil lidar com isso, mas às vezes alguém está certo, alguém tem a verdade, alguma história do universo, e isso eu queria que você refletisse aqui comigo. Alguma história do universo é uma história verdadeira, e todas as outras são histórias falsas. Não é possível ter duas histórias verdadeiras do universo. Se uma é verdade, todas as outras são falsas. Uma história é a verdadeira história. E isso não é arrogância, não é se sentir melhor que ninguém. É simplesmente dizer que nessas duas frases tem sofismas, tem frases, afirmações revestidas de verdade, mas que elas não carregam toda a verdade. Por vezes, o medo vai ser aquilo que vai nos encorajar a tomar a decisão certa, e sempre alguma coisa do ponto de vista da história do universo, alguém tem razão. E aí, por isso, eles vão dizer para não olhar para cima. E aí a gente chega nesse segundo episódio para conversar sobre a ideia de o que as pessoas então estão perdendo quando elas deixam de olhar para cima, quando elas sucumbem ao discurso, às afirmações de que não vale a pena olhar para cima, porque é só uma estratégia de medo, ou só quer como se tivesse as melhores pessoas, ou coisa que o valha, mas a gente está aqui diante da nossa segunda pergunta. Semana passada respondemos o que tem lá em cima, e eu te convido a assistir o primeiro episódio dessa série, está lá no nosso canal do YouTube. Hoje a gente responde a segunda pergunta: o que eu perco, o que nós estamos perdendo quando decidimos não olhar para cima? E a gente vai fazer isso como fizemos na semana passada, usando mais um salmo, mais uma poesia, mais um poeta que consegue ir no âmago, e no centro, e no núcleo da ideia do que é não olhar para cima, do que se perde quando se deixa de olhar para cima. Essa poesia, ela tem 2 ou 3 tempos: o tempo presente e o tempo passado e o tempo futuro do poeta. O que ele acha, o que ele passou a viver e o que ele passa a achar num terceiro momento. A gente não vai concentrar nisso, mas se você acompanhar a leitura, você vai mais ou menos enxergar esse poeta indo e voltando na sua poesia. Ele diz assim, a poesia é grande, são 22 versos, então eu vou tentar ler rápido, depois com calma você pode ler em casa, mas preste atenção: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Faço uma pausa rápida aqui.
para que você perceba que ele começa assim: certamente Deus é muito bom, mas quanto a mim, eu quase tropecei, eu quase escorreguei, eu quase desisti da ideia de que Deus é bom, de que Deus é o Criador de todas as coisas, se preocupa, intervém, porque eu comecei a olhar para as coisas, e aí o rosto, nesse momento do poeta, baixa, e ele só está olhando aqui embaixo. Mas perceba o momento da virada, quando ele diz assim: então, até que eu entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente, tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me recebes com honras. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? Aqui ele definitivamente voltou a olhar para cima. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Essa é a poesia do Salmo 73, e ela está numa paisagem em homenagem ao início do nosso encontro, que a Isa conduziu aqui com a gente e fez a gente refletir no fato de que a gente hoje olha muito para baixo, ficando muito tempo com a cabeça assim por causa do celular, e isso está causando problemas nos nossos punhos, nos nossos ombros, no nosso pescoço e talvez em outros aspectos, e por isso todo o alongamento. Mas a gente vê uma menina que está numa praia, quem está em casa está vendo melhor que vocês aqui, uma menina que está numa praia, numa paisagem maravilhosa, ali no cantinho tem um kitesurf para ela admirar, ela está sozinha, quem sabe ela poderia nessa praia encontrar o amor da vida dela, mas ela está focada no que tem, no celular, pelo menos na foto aqui, ela está completamente desatenta a tudo e os olhos dela estão concentrados no para baixo. Bom, essa é a poesia do Salmo 73. E eu queria fazer como fiz na semana passada, você precisa entender algumas coisas rapidamente aqui comigo. O que move esse salmo, se semana passada o que movia o salmo, a poesia, era a ideia de que inevitavelmente todo ser humano precisa de socorro, inevitavelmente, é inevitável que um ser humano precise de ajuda em algum momento da vida, ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, por mais financeiramente, saúde ou outras coisas que está bem, inevitavelmente, em algum momento você precisa de alguém. É o que fala para a gente o Salmo 121. Nesse Salmo 73, o que move não é o Ezer, mas é o Shalom. A ideia do Shalom está presente porque ele diz assim, é o contraponto do início do Salmo. Certamente Deus é bom, mas eu comecei a olhar para a vida daquelas pessoas que andam longe de Deus, e eles estão prosperando. Eu tive inveja da prosperidade deles. O que move esse salmo é o sonho de consumo, o desejo que motiva todos os outros desejos na minha e na sua vida, paz e prosperidade. A palavra shalom, ela é traduzida na Bíblia ou por paz ou por prosperidade, ainda que eu acho que nenhuma das duas palavras alcancem o sentido que shalom tem para o povo hebreu, para as pessoas que têm essa palavra na origem do seu vocabulário. Shalom. O que é o shalom? É o desejo, é o sonho de consumo, que é o desejo que move todos os outros desejos nossos. Qualquer desejo que a gente tem, ele está fundado no fato de que eu e você estamos em busca de estar bem, de se sentir bem. Shalom é a plenitude do sentimento de estar bem. Ela é o que move o ser humano. E esse poeta, ele está falando sobre o assunto, dizendo assim, eu sei que Deus é bom, mas eu estou com inveja das pessoas que estão bem, porque eu ando com Deus e eu não estou tão bem como elas. Ele olha para essas pessoas e ele não vê o que ele gostaria de ver nele, um sentimento de
plena realização. E se na semana passada eu começo perguntando para vocês, aonde está o seu socorro, aonde está o seu auxílio? Aqui eu queria perguntar uma coisa, que você refletisse comigo. Qual é o seu índice de realização? Se o termo índice não te ajudou muito, mas assim, qual é a sua métrica? Quais são os fatores que precisariam acontecer na sua vida para você poder dizer assim, eu tive ou eu estou tendo uma vida realizada? Eu me sinto realizado. Quais são os desejos que você está em busca que vão cumprir o objetivo de você poder dizer assim, eu tenho shalom, eu tenho plena realização. Todo ser humano está em busca de plena realização. Aqueles que não estão, me permita dizer com bastante responsabilidade, e sem brincar com o assunto, e sem também tratar do ponto de vista do medo, quem não está em busca de paz e prosperidade no sentido de se sentir plenamente realizado no mundo, provavelmente está vivendo em depressão, ansiedade, transtornos emocionais que tiram de você o senso de realizar-se como pessoa. Todo ser humano está em busca de se realizar. Talvez a palavra que melhor defina isso, do ponto de vista do shalom, ela não é uma palavra em português, é a palavra wellness. Wellness, talvez do inglês, é a palavra que mais se aproxima do conceito de shalom. No português, nós traduzimos essa palavra como bem-estar. Eu também acho que bem-estar não alcança o que shalom quer dizer. Mas as 8 dimensões de wellness, ou de bem-estar, elas ajudam a mim e a você a entender o que significa shalom, o que significa plena realização. É estar bem emocionalmente, é estar bem socialmente, é ter as suas necessidades supridas espiritualmente, é estar bem ocupacionalmente naquilo que faz o seu trabalho, é estar bem mentalmente, intelectualmente, é estar bem financeiramente, é ter uma excelente relação com o meio ambiente e é estar bem fisicamente, é ter saúde. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela compara nos seus escritos o que significa health e wellness, saúde e bem-estar. Saúde se concentra na esfera física e talvez psíquica, mental. O wellness, ele tem 8 dimensões. E eu ouso perguntar, sem precisar que ninguém levante a mão, quem está em casa pode responder levantando a mão e a gente não vai ver. Ouso dizer que dessas 8 dimensões, tem alguma que te faria dizer, eu não posso dizer que eu estou plenamente realizado. 8 dimensões: emocional, social, espiritual, ocupacional, mental, financeira, meio ambiente e física. Pá! Que pancada! Eu poderia pôr, para complicar um pouquinho mais, a relacional. A dimensão das relações, mas ela não está aqui. Pelo menos para a OMS, não está aqui. É nesse sentido que talvez olhar para cima seja importante. Quando a gente para de olhar para cima, a gente perde a possibilidade de encontrar essa plena realização. Olha o que Deus diz para Jeremias no capítulo 29, do verso 11 do seu livro. Porque sou eu, Deus, que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. A palavra está grifada, porque essa palavra prosperar, que está traduzida assim, e eu acho que qualquer tradução que a gente tente no português não vai alcançar, é shalom. Ali está escrito assim, planos de fazê-los encontrar shalom, e de não lhes causar dano, planos para dar-lhes esperança e um futuro. Deus está dizendo assim, sou eu que sei o que eu tenho para vocês, e o que eu tenho para vocês é shalom, é wellness, é plena realização. Eu quero não dar para vocês o dano, a maldade, mas a
plena capacidade de ter uma vida realizada, com esperança e com futuro. Só que esse salmista, esse poeta, ele vai trabalhar dentro do conceito da não realização. E como que isso começa a acontecer na vida dele? Ele vai dizer, como eu já disse para vocês, quanto a mim os meus pés tropeçaram, eu quase escorreguei, quase caí. E aí ele diz o porquê que isso começa a acontecer, e eu gostaria que você começasse a sondar o seu coração. Ele fala assim: eu parei de achar que Deus era bom, eu tive dificuldade de entender a bondade de Deus, pois eu tive inveja. A gente vive numa sociedade hoje que ter inveja é uma das principais moedas da nossa sociedade. O principal capital da nossa sociedade é de imagem, baseada nas redes sociais. A grande moeda é a inveja. Perceba os 4 itens de inveja desse poeta que ele coloca na poesia. Essas pessoas que eu invejo têm o corpo saudável e forte, nunca ficam doentes. Eles têm como colar o orgulho e vestem-se de violência, vestem-se de uma forma agressiva, que todo mundo olha e fala: uau, uau, como ele está vestido. Tem uma boca que arroga o céu e com a língua a terra. Eles sabem, eles conhecem, eles já viveram tudo, do céu à terra, nada foge a essas pessoas, elas são demais. E aí ele diz, a última coisa que ele diz é assim: o povo se volta para eles e bebem nas suas palavras. A gente vive numa sociedade que a nossa principal moeda é a inveja. E veja como tem um outro lugar, a sabedoria bíblica, ela diz assim: não há nada novo debaixo do sol, tudo se renova. E eu gostaria de dizer para você que parece que é uma grande verdade, porque os 4 temas de inveja desse homem aqui são os mesmos temas de inveja meu e seu. A gente vive numa sociedade que valoriza demais o fitness, o saudável, e a gente inveja aquelas mulheres e homens que têm um corpo pleno, fortes, sarados, são de outro mundo, ou de outra. A gente tenta, e por mais que a gente tenta, não chega perto. A gente vive numa sociedade que valoriza altamente essas coisas, e a gente está vendo essas coisas nas pessoas. A outra coisa que a gente vê nas pessoas é essa ideia de estar sempre na moda. A ideia de estar sempre fashion, de se vestir muito bem, de vestir a casa muito bem, de fazer as coisas muito bem feitas. E aqui eu paro para dizer que não tem problema nenhum você ser fitness. E não tem problema nenhum você tentar ser fashion. Nossa música hoje estava fashion. Não sei se elas combinaram, mas estava de preto e amarelinho aqui, combinando super. Né? Traz equilíbrio para o nosso olhar, ver uma cena equilibrada de roupa aqui em cima. E isso tá fashion, fit, combinando. Mas essas questões, elas são coisas que nos trazem inveja. Elas nos trazem inveja. A outra coisa, o melhor termo que a gente achou para esse tipo de coisa, não sei se você já usou e sabe o que é, mas parece que tem muita gente usando, é a ideia de ser hypado. O hype ou hypado vem do contexto da palavra portuguesa hipérbole. É aquela pessoa que sabe de tudo, conhece todas as coisas, já foi em todos os lugares, ela sabe onde ela já foi no Tahiti, ela tem as melhores viagens, se você fala num assunto, ela é hypada no negócio e ela conversa sobre aquele assunto, nada foge a ela. E isso traz na gente uma necessidade de cada vez mais saber de mais coisas e estar atento a tudo que está acontecendo. Por exemplo, se você não é hype, você não sabe quem é Monark. Mas se você é hypado, você sabe quem é Monark. Monark está bombando as últimas 2 semanas nas redes sociais, o nome dele. E por fim, é aquilo que todos nós buscamos, ser influenciadores. O povo se volta para eles e bebem das suas palavras. Não são exatamente as coisas que a gente inveja. A gente comemorou recentemente X número de pessoas no nosso YouTube, porque, óbvio que a gente precisa crescer e muito mais, e nada disso, de alguma forma, é ruim, mas essas coisas hoje são motivos da gente
dá a nossa energia, são índices das nossas realizações, ser fitness, ser fashion, ser hype, ser influencer, ser um influenciador. Essas coisas estão muito presentes. Essa pessoa que começou a se basear a vida nesses conceitos, as pessoas que passam a basear a vida somente nesses conceitos, chegam no segundo problema desse cara aqui. Certamente foi inútil manter puro coração. Ele começa a dizer assim, sinceramente, eu preferia ser fashion, fitness, hype e influenciador, e esse negócio de andar com Deus está muito ruim para mim. Certamente é uma inutilidade manter o meu coração puro. Certamente é uma inutilidade manter as mãos limpas, inocentes. Ele vai dizer que ele enxerga a sua vida, ele vai dizer assim, porque eu sou afligido todos os dias e acordo com problemas. Ele só enxerga as dificuldades da vida com Deus, pelo menos nesse ponto da poesia, e ele quase se torna o que a gente poderia chamar de missionário reverso. Ele diz num dado momento da poesia, olha que eu quase cheguei ao ponto de começar a falar para os teus filhos que não valia a pena andar contigo. Ele se torna um missionário reverso, começa a falar mal de Deus para os outros. Essa pessoa que para de olhar para cima, ela vai viver, a moeda principal da sua vida vai ser a inveja, e ela vai rejeitar a possibilidade de andar com Deus, porque parece que não faz sentido, ou é inútil. E aí, enfim, a gente chega nas coisas em que esta pessoa para de perceber. Se você continua junto comigo, eu queria que você continuasse refletindo aqui junto comigo. Essa pessoa, ela para de perceber, ela começa a parar de perceber o que está acontecendo quando ela deixa de olhar para cima. E a primeira coisa que ela para de perceber é que a vida que ela escolheu viver é uma falsa segurança. O texto diz que ele fala assim, então eu entrei no santuário de Deus. Então eu me voltei para Deus. Então a minha mente começou a se equilibrar e eu voltei a olhar para cima. E quando eu voltei a olhar para cima, eu percebi que o terreno onde estão pisando estas pessoas que eu invejo é um terreno escorregadio. Falsa segurança. Quem está colocando sua segurança nestas coisas que eu citei como inveja? No fitness, no fashion, no hype, capacidade alta de consumir todas as coisas. Quem está colocando a segurança em ser um influenciador, em ser essa pessoa de sucesso, plenamente realizada do ponto de vista da nossa sociedade instagramável, de rede social, essa pessoa, ela vive num ambiente escorregadio, é a poesia, é uma falsa segurança. Esta segurança, ela é rapidamente destruída com uma frase, monarque que o diga. E se você não entendeu ainda, vai atrás, que eu não vou ter tempo para explicar. É uma falsa segurança. Ontem, eu estava vendo, está na Netflix, o Golpista do Tinder. Não sei se você já viu esse documentário de um cara que, esqueci o nome dele, Simon. Gente, ele é essa perfeita figura que está no Tinder e conquista mulheres ricas, e ele tem exatamente isso, se veste muito bem fisicamente, hypado, vive nos melhores hotéis do mundo inteiro e é um auto-influenciador, 103 mil seguidores, pretensamente filho do maior produtor ou distribuidor de diamantes do mundo. Ele cria um personagem e as mulheres caem, mulheres que deram para esse homem $250 mil, $300 mil, $500 mil para ele viver a vida. E isso é uma falsa, isso quando começou a ruir na vida delas, isso quando começa a ruir na vida de alguém que confiou plenamente aqui embaixo, nas coisas daqui, é um terreno muito escorregadio. Se você está colocando toda a sua confiança nessas coisas, o João Calvino ele vai dizer que é como caminhar sobre o gelo. E quem já foi num rink de patinação sabe muito bem o que eu estou falando. Para quem não sabe patinar, caminhar sobre o gelo é tão perigoso que quando você acha que entendeu a lógica daquele negócio, você cai no chão. Eu não precisei do gelo. A Paula já tentou me ensinar a andar de patins no taquaral. E foi uma das coisas mais ridículas pela qual eu já passei. Porque
Essa é a sensação. É um terreno escorregadio, é perigoso. E esse cara, quando ele começa a olhar para cima, ele passa a perceber: quem deixou de olhar para cima está com a falsa sensação de que está seguro, se a vida está organizada. A outra coisa que deixa de perceber é que a gente passa a trocar a parte e perde o todo. Depois que o poeta trabalha esse conceito, o terreno é muito escorregadio, facilmente ou rapidamente eles podem perder o controle e se verem destruídos. Ele vai dizer assim: eu enquanto eu deixei de olhar para cima, eu agi como um insensato e ignorante, quase como um animal racional, ele diz. O que ele está querendo dizer com essa insensatez e essa ignorância? Ao deixar de olhar para cima, a gente troca o todo pela parte. Eu vou tentar explicar isso rapidamente para você. Nós, aqueles que deixam de olhar para cima, pegam a parte. Então vamos pensar do ponto de vista que você está vivendo talvez um dos momentos mais difíceis da sua existência, da sua vida. Vamos imaginar que tem alguém aqui ou em casa agora que está vivendo um momento bem difícil. Você pega esta parte e esquece o todo. E esta parte faz por vezes você achar que Deus não está olhando para você, que Deus não cuida de você, e que você já pediu algumas vezes para Deus e aí você conclui: certamente me é inútil me manter puro de coração, porque eu estou vivendo o pior momento da minha vida e parece que eu não vou sair dele. Aí eu te convido a ler a primeira carta de Pedro, como disse a Paulo aqui no início. Mas vamos imaginar que tem gente aqui que está com a vida legal, financeiramente legal, relacionamento está indo bem, profissionalmente não está lá essas coisas, mas está legal. A vida está boa. A vida está boa. Esse mesmo que está com a vida boa, quando ele troca a parte pelo todo, ele pode achar que porque está tudo bem, porque está tudo legal, ele não precisa de Deus. Porque está tudo legal. Porque Deus parece ser algo acessível ou acessável quando a gente tem um problema. Quando a gente tem alguém ruim, doente, desempregado, a gente se volta para Deus. E está certíssimo, eu no seu lugar faria o mesmo, e cada vez que isso aconteceu na minha casa, do desemprego ou da doença, nós nos voltamos para Deus. Porque se tem alguém que pode ajudar a gente nessas horas é Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Deus não está lá para ser procurado somente nos dias bons, nos dias maus. Quando está tudo bem e a gente acha que não precisa dele, nesse exato momento a gente está trocando a parte pelo todo. Porque essa é uma pequena parte da vida, e essa pequena parte da vida, deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção no que eu vou dizer agora, porque eu vou dizer uma única vez, presta muito atenção no que eu vou dizer. Trocar 80, 85 anos, 90 anos da sua vida, é trocar parte pelo todo, porque isso é um breve sopro, a vida é um sopro. Ela passa muito rápido, muito rápido. Um dia você tem 10, outro dia você tem 20, daqui a pouco você está com 30, daqui a pouco você está com 2 filhos, e daqui a pouco você está com 40 e os filhos estão crescendo, daqui a pouco seus filhos casam e vêm os netos, e daqui a pouco você olha no espelho e fala assim para você mesmo: eu lembro daquele menino, mas eu olho no espelho e estou vendo um velho. Porque a vida voa. A vida é trem-bala, parceiro. A vida é trem-bala. Daqui a pouco a vida acaba. E você trocou a parte e se esqueceu do todo. Você age como um insensato e ignorante que trocou a parte pelo todo. Eu bem sei, diz o Senhor, o que eu tenho para vocês, pensamentos de shalom, para dar para vocês um futuro. Esse futuro que Deus tem para nós, Ele está
baseado naquilo que cantamos antes de começar aqui essa reflexão. O Cordeiro venceu a morte, o Cordeiro ressuscitou, o Cordeiro está vivo e Ele está levando a gente para viver com Ele. Aqueles que levantam os olhos para cima. Quem tenho eu no céu, senão somente a Ti, e na terra, algo que se compare a Ti, nada. Esse cara descobriu o segredo da verdadeira realização. Essa pessoa descobriu o segredo da verdadeira realização, porque agora ele começou a olhar o todo. Ele começou a olhar o todo e perceber que por mais que haja dor e sofrimento, por mais que haja benefícios nessa vida, por mais que a juventude a um tempo brilhante, ele consegue perceber que o todo envolve o pós, o depois que tudo acabar, o depois que a vida perder o seu vigor, tudo pode ser renovado, porque o todo não para nos 80 anos, não para nos 90 anos, o todo aponta para o eterno. De tudo, e aqui eu encerro para a gente poder cantar diante de Deus aquilo que pregamos e falamos e orarmos juntos. Gente, eu até coloquei lá como nona dimensão relacional. Perceba que nas dimensões da OMS e no Salmo que a gente falou, todo o campo de inveja, todo o campo de realização, ela está baseada em sentimentos internos ou em coisas. E se perde talvez o essencial, que são as pessoas. Nada é mais caro do que as pessoas. Nada é mais caro do que os relacionamentos. Nada fará mais sentido do que as pessoas. Não pense, eu não quero, mas ao mesmo tempo eu preciso. Não é trabalhar com medo, mas é te dar um medo para te encorajar para a vida. No leito de morte, não vão importar os milhões. No leito de morte, não vão importar todas as viagens. No leito de morte, não vai importar os seus músculos. No leito de morte, não vai importar quantas mulheres ao longo da vida você pegou. No leito de morte, não vai importar quantos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado você teve. No leito de morte, o que a gente ouve das pessoas que chegaram lá, novos ou velhos, é a mesma pergunta, todo mundo. Eu queria ter pedido perdão, eu queria ter dado um abraço no meu pai, eu queria ter aqui o meu filho, eu queria ter aqui as pessoas que eu amo, o tempo que eu perdi longe das pessoas que eu amo. Quantas vezes eu deixei de dizer eu te amo, quantas vezes eu deixei de abraçar, quantas vezes eu deixei de cuidar. As pessoas que enfrentam o leito de morte, salvo raras exceções, salvo pessoas muito mesquinhas, essas pessoas, elas relatam, pessoas que enfrentaram o leito de morte, saíram do leito de morte, elas relatam o fato de que tudo que vem à cabeça nessa hora é a necessidade de fazer, de pensar o quanto eu perdi tempo com coisas, esquecendo pessoas. É assim que o salmista termina. E ele diz assim: o meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Deus é a minha herança para sempre. O que ele está dizendo no final dessa poesia é mais ou menos assim: tudo pode fraquejar. Eu às vezes vou falhar de novo, mas a minha herança é o Senhor. Eu foco no relacionamento com Deus. Eu foco a minha vida no meu relacionamento. Eu estou construindo um relacionamento com Deus. Eu estou construindo um caminho de relacionamento com Deus. Ele é a porção da minha herança. Ele é o que me resta. Ele é o meu futuro. Ele é a minha esperança. Ele é tudo que eu tenho. Nada se compara ao que eu possa ter em Deus.
Nada se compara a viver aquela relação com Deus que me faz olhar mais para as pessoas do que para as coisas. É isso que ele conclui. Quando ele volta o seu olhar para cima, quando ele olha para cima, ele percebe qual é a sua maior herança. A herança que ele recebe e a que ele deixa é a herança de entender que nada se compara a manter os olhos fixos em Deus. Eu termino aqui. Jesus tem um momento desse que parece que as pessoas começam a olhar só para baixo. Os seus próprios discípulos, gente como eu e você, que diz que anda e segue a Jesus, começa a olhar só para baixo, para as coisas que estão acontecendo. E aqui aconteceu uma coisa fantástica, que foi quando muitas pessoas que não tinham alimentação, a alimentação aconteceu para todos, e um dos grandes sinais de Jesus aconteceu, e as pessoas estão focadas nisso, e Jesus começa a dizer assim para eles: parem de olhar para baixo, parem de olhar para o que está acontecendo aqui, percebam que vocês estão diante de vocês, perceba que o pão que desceu do céu sou eu, e não o pão que vocês comeram. E as pessoas começam a criticar Jesus. Quem você pensa que é? Você não tem nem 50 anos e diz que já viu a Deus. Como que você se chama de pão que desceu do céu? Você não pode falar assim. E as pessoas começam a se afastar de Jesus, se afastar de Jesus, se afastar de Jesus, até que muita gente vai embora. Nesse dia muita gente foi embora. Muita gente que estava atrás de Jesus, olhando somente aqui, não aqui, começaram a se afastar, porque se sentiram ofendidos com a postura de Jesus. E parece, eu gosto de pensar que em João 6, quando está terminando o capítulo, Jesus está extremamente irritado com as pessoas, extremamente mal-humorado com aquela situação, e ele diz para os seus discípulos mais próximos, para os 12 discípulos: querem ir embora também? Pode ir. Vocês também não querem ir? Todo mundo já foi, aproveita, levanta e vai. Parece que Jesus é meio ofensivo, né? Mas a reação de Pedro é que eu espero que você tenha. Porque a reação de Jesus é assim: quer olhar só para baixo? Olha então, confia nesse terreno escorregadio, confia na vida distante das pessoas e de mim, vive para as coisas, vai embora. Pedro responde assim: Senhor, eu tento imaginar que é aquelas broncas que a gente toma na empresa ou na família, que fica todo mundo cabisbaixo, mudo, e de repente Pedro, naqueles 3 segundos que pareceram 2 horas, Pedro começa a falar: Senhor, para onde a gente vai? Para quem a gente vai? Só Tu, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Para onde você vai depois de ouvir tudo isso aqui? Eu te convido a olhar para cima e perceber a falsa segurança. E perceber que às vezes você está trocando a parte pelo todo. E você hoje poder dizer, enquanto cantamos e quando orarmos: Senhor, para onde eu vou? Eu não quero ir para outro lugar, eu quero permanecer contigo. O Senhor tem as palavras de vida eterna, o Senhor é quem eu preciso me relacionar, o Senhor é a porção da minha herança. Eu não quero te perder, eu não quero trocar isso por nada nesse mundo. Eu quero olhar para cima. A quem tenho eu no céu, senão somente a Ti? Que essas sejam as suas palavras enquanto cantarmos. Deus te abençoe.